Para ver aqui, nós paramos. Lá. Então vamos lá, galera. Seguinte, ó, nós na quarta-feira nós paramos aqui na questão 6. Foi? Da página 104. Lembrando, nós estamos fazendo uma revisão para o nosso simulado de amanhã. Aí eu estou priorizando só a parte de refração, porque lentes e defeitos da visão foram os últimos assuntos que nós vimos, né? Por isso quem está mais nessa parte aqui. Então vamos aqui na sequência, né? Na sequência eu iria fazer a questão 7, mas antes de fazer a questão 7, vamos só revisar alguns fenômenos interessantes que ocorrem aqui com a refração, tá? Por exemplo, a formação de arco-íris. A explicação, né, daquelas cores, da decomposição das cores, é exatamente essa ideia aqui de refração luminosa. Então, ó, quando existem gotas de chuva, né, em suspensão no ar, e olhamos ao lado oposto, aquele que se encontra o Sol, podemos ver um arco-íris. Ou seja, o Sol está atrás de você, né? Você está aqui, ó. Você, como observador, está por aqui, ok? E o Sol aqui, ó, atrás, né? Para poder ocorrer o fenômeno da reflexão, né? Refração junto com reflexão, claro. Aí você consegue ver o arco-íris, tá bom? Então, ó, a luz proveniente do Sol incide nas gotas, sofre refração e se decompõe. Então, bem aqui, nessa gota, vamos traçar aqui uma reta normal. Você traça aqui uma reta normal, beleza? Aí você sabe que N é C sobre V, né? O índice de refração é a velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio. Então, por exemplo, como esse meio aqui é um meio líquido, né? Para cada corzinha dessa aqui, o índice de refração muda. Tá? Então, com o vermelho e com o violeta aqui, ó, o N é diferente. É por isso que ocorre a decomposição da luz, quando a luz branca ela entra numa gota d'água, né? Nas nuvens, ok? Então, ela decompõe. Aí ocorre uma reflexão total. Vem aqui, ó. Ocorre duas reflexões, né? Total. Aí depois ela sai novamente, ó. Aí ela sai com aquelas cores que vocês, né, que nós conhecemos lá do arco-íris, né? O violeta é aquela cor que sofre um maior desvio, né? E o vermelho é aquela cor que sofre um desvio, tem um desvio menor, tá bom? Então, vamos lá. A seguir, a luz reflete no interior da gota e novamente se refrata. Observe que a luz violeta é a que mais desvia, tá? E a luz vermelha é a que menos desvia. Cadê? Os raios de luz violeta e vermelha formam com a luz incidente ambos de aproximadamente 41 e 43 graus. Isso aqui não é tão relevante, não. O importante é você saber que lá na gota ocorre o quê? Uma refração, assim que a luz entra nessa gota, e depois ela sofre o quê? Uma reflexão total, tá bom? E daí você tem a formação do arco-íris. Bacana, gente? Beleza, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. Ótimo. Aí, interessante que esse fenômeno aqui, às vezes você consegue, não sei se você já percebeu, a formação de dois arco-íris, né? Um mais em cima e esse mais embaixo. É o que a gente chama de arco-íris primário, esse mais embaixo, que ele é até mais luminoso, né? Aí você tem um arco-íris secundário, esse fica mais por cima, ele é um pouquinho mais fraco, tá? Então é o seguinte, ó. Certamente você já viu um arco-íris, mas talvez não tenha visto ou percebido a presença de um segundo, né? Um pouco acima do primeiro. O arco, né, mais baixo e também o mais luminoso é denominado arco-íris primário e o outro é o arco-íris secundário. Então, ó, qual é a diferença do arco-íris primário para o secundário? Né? Além da questão do brilho, né? É porque no primário, gente, ó, só ocorre uma reflexão total. Uma reflexão total. E no secundário, não, ó. Ocorre aqui duas reflexões total, né? Antes dele sair da gota. Tá? A principal diferença é essa, né? O primário é mais brilhoso, esse mais de baixo. Ocorre apenas uma reflexão total na gota. E aqui no secundário ocorre quantas? Ocorre duas. Tá? Então, o que explica a formação do arco-íris é exatamente a decomposição da luz branca. Tá? Aí sim, agora vamos para a questão 7, né? Que é a questão aí do nosso livro. Na página 105. Vamos lá, página 105. Aí essa teoria está no livro, tá? Algumas imagens, alguns textos estão por lá, outros não. Mas tem tudo lá.
Seguinte, ó. A figura a seguir mostra uma pessoa observando um arco-íris no céu. Aí ele pergunta, por que a pessoa está olhando para um arco-íris primário? Por que que a pessoa está olhando para um arco-íris primário? Então, ele já afirma que o arco-íris formado aqui, por essas gotas, vai ser primário. Quais são as duas principais diferenças do primário para o secundário? A luminosidade e a refração total, que no primário só tem uma. Pronto, a resposta é essa. Ó. Aqui só ocorreu uma reflexão. Ó. Só ocorreu uma reflexão total. Aqui eu tenho duas refrações. Eu tenho uma refração na entrada e uma refração na saída. E eu tenho apenas uma reflexão total. Pronto, a questão é essa. Então, ó, a principal diferença entre o arco-íris primário e o secundário é que os raios que formam o arco-íris primário sofrem apenas uma reflexão total dentro da gota de água, né? Enquanto no arco-íris secundário, os raios de luz sofrem duas reflexões totais, que resulta na inversão da ordem, né, das cores no arco-íris secundário, em relação à ordem das cores no arco-íris primário. Então, acaba invertendo, né? Se começa pelo vermelho, laranjado e termina no violeta, então o outro começa no violeta e termina no vermelho, né? Então ocorre aí uma inversão de cores, tá bom? Beleza. Se quiser fazer um print aqui, ó, dessa tela, faz aí, da letra A, da questão 7. Então, ele é primário por quê? Porque ocorreu apenas uma reflexão, resumindo, né, para ficar esse texto 9. Porque ocorreu apenas uma reflexão total na gota. Porque ocorreu apenas uma reflexão total dentro da gota. Para não copiar esse textão aí. Vamos para a letra B agora. A gota A envia qual cor de luz para a pessoa, né? E a gota B? Ora, é tudo igual, né, gente? As cores são iguais. Pode ver que tem um raio preto aqui por cima, um cinza por baixo. Na gota B, do mesmo jeito. Um preto aqui por cima e um cinza aqui por baixo. Então, a cor, né? Essa cor, a cinza aqui vai ser o quê? O vermelho, tá? Vermelho aqui. E a cor preta aqui vai ser o quê? O violeta, tá? Você faz na decomposição. Não sei se você lembra lá na... Deixa eu pegar bem a imagem. Ah, mas não dá para... Ah, tem. Ó, pronto. O prisma. Olha só o prisma aqui. Lembrando que toda vez que a luz se decompõe, ela se decompõe nessa ordem. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Eu até brinco, né? Assim, é o vavave. Vave, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. É sempre nessa ordem. Pode ver que o vermelho é o que sofre o menor desvio, ó. Porque o caminho original era esse aqui, ó. Se não tivesse o prisma no meio, era isso. Aí o vermelho veio para cá. Olha o violeta. É por isso que o violeta ele sofre o maior desvio, né? Comparado com o raio inicial. Tudo bem? É por isso que lá na gota, vamos lá, é por isso que na gota, olha o que eu tenho, o vermelho, assim que entra, ele é o que desvia menos, o violeta é o que desvia mais, e o restante tu faz por reflexão total, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, é por isso que fica nessa ordem aqui, o violeta em cima e o vermelho embaixo. Beleza? C. Porque outra pessoa situada em outro lugar, verá outro arco-íris, e não aquele que a pessoa da figura está observando. Interessante, né? Por exemplo, você está vendo um arco-íris, sei lá, num bairro X aqui da cidade. Aí uma outra pessoa pode estar vendo outro arco-íris. Não necessariamente é o mesmo arco-íris que você está vendo. É por causa do ângulo de incidência, né? Do ângulo de refração. Então, isso aí muda de observador para observador, tá bom? Então, ó, para uma pessoa em uma posição diferente, os raios de luz vindos do arco-íris deverão partir de posições diferentes, né? Para atingir os olhos dessa pessoa. Ou seja, eles deverão partir de gotas em posições diferentes no céu. Portanto, os arco-íris principais, vistos por duas pessoas em posições distintas,
apesar de apresentarem as mesmas sequências de cores, serão diferentes, já que não serão formados pelos mesmos raios de luz, estando, consequentemente, em posições diferentes no céu. Tá? Então, o arco-íris que uma pessoa viu no bairro X, provavelmente não é o mesmo arco-íris que uma pessoa viu no bairro Y, né? Por causa da incidência dos ângulos, que é diferente. Tá? Muito bem. Faz um print aí da tela. Ok, vamos lá, para frente. Mais uma questão de arco-íris aqui. O arco-íris é formado pelo fenômeno da dispersão ou decomposição da luz do Sol nas gotículas de água presentes na atmosfera. Ao entrar na gotícula de água, a luz branca sofre uma refração que promove a separação das cores. Perfeito, não é assim que a luz entra na gota. No interior da gotícula, a luz sofre reflexão total. Perfeito. E, por fim, ao sair da gota, sofre uma nova refração. Bacana. Sabe-se que cada cor da luz sofre desvios diferentes ao entrar e sair da água, devido à diferença do índice de refração. O índice de refração da água para a luz é maior para a luz vermelha, né? O índice de refração da água para a luz é maior que para a luz vermelha. Perfeito. Na figura a seguir, dois observadores, A e B, estão olhando para o céu ensolarado que apresenta gotículas de água na atmosfera. Interessante, ó. Olha o que nós combinamos agora, né? O cara vê o arco-íris, o sol tem que estar nas costas dessa pessoa, porque ele vai ter que bater aqui, refletir, chegar no olho. Provavelmente o observador B, né, ele não vai perceber o arco-íris, porque não tem como o raio da reflexão chegar no olho dele. Não dá. Então, quem vai perceber é o observador B, né, porque o sol está por detrás dele. Tá? É uma das condições também. Sobre todas as afirmações mencionadas, responda as questões a seguir. Primeiro, represente na própria figura a trajetória da luz azul e vermelha entrando e saindo na gotícula de água durante a formação do arco-íris. Deixe claro qual das cores sofre maior desvio durante a refração. Então, primeiro, vamos lembrar da sequência do vá, vave, né? Quais são as cores que ele está pegando? É o azul e o vermelho. Bora ver aqui. Essa primeira é o vermelho. Cor vermelha, né? Vermelho. Então, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul. Vem cá, quem vai sofrer maior desvio? É o azul, é o vermelho? Quem vai sofrer maior desvio? Lembra lá do prisma. Vai lá, me ajuda aí. Quem vai sofrer maior desvio? É o azul ou é o vermelho? Quem é que está lá embaixo, gente? Não é o azul? É o que vai sofrer maior desvio, tá? O vermelho é o que sofre menos, tá bom? Então, é claro que eu peguei a imagem anterior, mas era para ter trocado as cores aí. Mas, ó, na verdade é o seguinte. Aqui embaixo vai ficar o vermelho e aqui em cima é o azul, na verdade, né? Não é o violeta, tá? Eu só fiz aproveitar a imagem anterior. Tá bom? Então, o vermelho está lá em cima, né? E o azul está embaixo. Então, quem sofre menor desvio é o vermelho. As outras cores abaixo do vermelho vão sofrer maior desvio. Então, essa cor aqui, ó, é o azul. Beleza? O azul, na hora da decomposição, né, obedece essa sequência. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá bom? Então, peraí, deixa eu dar só uma caprichada bem aqui nessa tela. Podia ter pego mesmo preto e branco a imagem que tinha. Espera aí. Deixa eu riscar bem aqui, ó. Então, aqui é o azul. Vou riscar aqui e colocar azul. Pronto, faz um print aí. Ok? Vamos lá. Os dois observadores, A e B, conseguem ver o arco-íris nas posições em que se encontram? E aí?
Nós já até falamos bem no início, né? Os dois não conseguem ver, somente o ar, porque o Sol está por detrás dele, né? Aí tem o fenômeno lá da reflexão, tá bom? Então, vamos botar aqui a resposta aqui, ó. O observador A conseguirá ver o arco-íris, porque a luz que sai da gotícula d'água, após sofrer reflexão total, volta em direção aos seus olhos. E o observador B não, ó, não vai ocorrer essa reflexão para ele. Tá? Então, quem vai perceber a formação do arco-íris só o observador A, porque o Sol... Ó, pronto, esses dias está chovendo aqui em Teresina. Se a gente tiver alguma oportunidade de ver o arco-íris hoje à tarde, presta atenção para onde é que está o Sol, né? Pronto, aqui o Sol ele se põe para cá, para o lado de Timor, né? Para essa região aqui. Então, o arco-íris ele tem que aparecer para cá, né? Para o jockey aqui, para João 23, no caso aqui, né? Então, se aparecer um arco-íris hoje, vai ser para esse lado, porque o Sol se põe para cá, né? Se por acaso o tempo abrir agora, se tiver alguma formação de arco-íris, já vai ser invertido, porque o Sol está para cá, né? Para o lado da João 23 aqui, no jockey. Então, no caso, ele tem que formar para cá. Você tem que estar lá e olhar para esse lado, né? Então, vai depender aí da posição que vocês se encontram. Beleza? Muito bem. Outro fenômeno interessante que ocorre com a refração é a posição aparente, né, dos astros e a questão das miragens, né, em tempos quentes, né, e em tempos... Então, vamos ver aqui, vamos analisar também essa questão. Vamos lá. A atmosfera como um todo não pode ser considerado meio homogêneo, claro, né? Porque você tem as camadas, né? Tem as camadas menos densas, mais densas, tá? Então, não é uma coisa só, ela não é uniforme. Então, à medida que a altitude aumenta, a densidade do ar em geral diminui, tá? Então, o ar que está mais próximo à superfície, ele é um ar mais denso, né? Que está lá em cima, ele é um ar menos denso, é mais rarefeito, e por aí vai. Consequentemente, diminui o índice de refração. Ok? Então, um ar mais denso, índice de refração maior. Um ar menos denso, índice de refração menor. Assim, em camadas inferiores, o índice de refração do ar é maior que em camadas mais altas. Então, preste atenção. Se eu estou dizendo que lá em cima é menos refringente, então esse raio de luz aqui, ó, ele está vindo do meio menos refringente para o meio mais refringente. Confere? E você sabe, quem tem menos se aproxima de quem tem mais. Confere? É por isso que, quando ele entrou aqui, ó, ele aproximou da normal. Ele aproxima da normal. Aí você pega... Não, vou deixar o desenho dele, senão vai bagunçar aqui. Peraí, vou só desenhar normal mesmo. Vai ficar confuso aqui pra gente. Então, ó, esse raio de luz que vem do meio menos refringente para o meio mais refringente, ó, ele aproximou da normal. Então, por mais que o Sol, né, vamos supor, o Sol esteja lá embaixo, mas mesmo assim, ó, você ainda consegue enxergar por causa da refração, ó, que você está enxergando. O que você está enxergando, na verdade, é uma posição aparente, né? Uma posição aparente, não é uma posição real, tá bom? Então, por exemplo, o Sol, ó, se não ocorresse a refração, você não viria o Sol, né? Você está numa posição mais baixa, tem um obstáculo aqui no meio, mas por causa do fenômeno da refração, mesmo o Sol já abaixo do nível do horizonte, você ainda consegue perceber, né? Por causa da refração. Tudo bem? Então, devido à elevação aparente que o Sol pode ser visto, mesmo quando está abaixo da linha do horizonte, antes de nascer e após se pôr também. Ok. Outro fenômeno interessante também são as miragens. Essa aqui é a mais comum, né, para nós aqui, já que moramos em lugar quente, né? Quando você está viajando, né, você vê um carro de longe, né? Aí você olha para o asfalto, dá a impressão que tem água, né? Lá no chão, né? É o que você chama de miragem aqui. Então, vamos explicar por que isso ocorre, ok? Ó, quando a temperatura do ar aumenta, sua densidade diminui, ok? Aumenta a temperatura, diminui a densidade. Se diminui densidade, diminui o índice de refração, né? Lembra que camadas de ar mais densa tem um índice de refração maior, viu?
consequentemente, seu índice de refração também diminui. Diminui densidade, diminui índice de refração. Assim se explica a ocorrência de miragem no deserto e a ilusão de poças d'água no asfalto, em dias quentes e secos. O ar em contato com o solo está mais aquecido, então menos denso, né? E por isso menos denso que as camadas superiores. Os raios luminosos que partem do objeto à distância, ao descerem, passam de meios mais densos, né? Mais refringentes, para meios menos densos. E se afastam da normal, até ocorrer a flexão total. Então, vamos pegar todo esse texto e resumir apenas uma imagem. Vamos lá. Então, olha o que é que nós temos. Essa parte de baixo é a parte que está próxima ao asfalto quente, né? Quanto mais quente, menos denso. É por isso que eu estou dizendo aqui, ó, que o N3, né? O N dele é menor do que o N2, que é o menor que o N1. À medida que você vai subindo, né? Essa camada ela vai ficando mais densa. Então, a camada menos densa é a primeira, que está mais próxima, né? Que está mais quente. Tudo bem? Então, o raio de luz que vem lá de cima, olha o que que acontece, ó. Vamos lá. Traça a reta normal. Aqui é o ar. Aqui é o ar. A gente sabe que o ar é o meio menos denso, tá? Então, vamos lá. Aí ele vai o quê? Ele vai se afastar da normal. Tudo bem? Né? Quem tem mais se afasta de quem tem menos. Acho que eu não fui feliz aqui na minha colocação N1. O A mais frio. Vamos começar a contar a partir do N1, tá? Fica melhor, porque não ficou legal, não. Então, olha só o que vai acontecer, né? Quem tem mais se afasta de quem tem menos. Confere, gente? É por isso que o raio de luz aqui, ó, se afastou da normal. Lembrando que a camada de cima, né? O índice de refração dela é maior que essa camada de baixo. Está mais próximo do asfalto. Tá bom? Aí ele vem, de novo. Aí, em algum momento, né? Em algum momento vai ocorrer uma reflexão total. Por quê? Porque uma das condições para ocorrer reflexão total é que a luz venha do meio mais refringente para o menos refringente. Não é isso? Então, em algum momento, ele vai bater e voltar. É o que exatamente você tem aqui, ó. Aí você tem a formação aqui dessa imagem que vem aqui debaixo do chão aqui, né? Do asfalto aqui. Tudo bem? Então, o que explica aí essa miragem de dias quentes e secos. E tem o inverso também, tem o contrário também. Em lugares frios, ocorre o inverso. Bora ver aqui. Onde é que está o urso polar? Está lá em cima, ó, tá? Então, nas regiões frias, as camadas inferiores de ar são mais densas e, portanto, mais refringentes que as camadas superiores. Aí, inverte agora, né? Por isso, ali pode também ocorrer o fenômeno da miragem. Os raios de luz que partem um objeto e sobem vão se afastando da normal até sofrer reflexão total. O observador pode ver o objeto no solo e sua imagem no nível acima. Bora ver aqui. Aqui já está ao contrário, né? Então, vamos lá. Aí inverteu, ó. A camada mais densa está embaixo aqui. A camada mais refringente. E a camada menos refringente está lá em cima, ó. Inverteu, né? Aqui é a camada mais refringente, aqui é a camada menos refringente. Tá bom, então? Quem tem mais, se afasta quem tem menos. Mas em algum momento vai ocorrer a reflexão total, né? Mais, menos, mais, menos. Deixa eu apagar bem aqui. Então, em algum momento, vai ocorrer a reflexão total. Ó, pronto, eu botei bem. Tá? Então, o observador que está aqui, ó, vai ver que a imagem do urso polar está em cima. Tá bom? Mas se tem uma imagem aqui, deixa eu ver se eu sei. Mas no nosso livro tem. Deixa eu ver bem aqui. Eu tinha quase certeza que eu tinha pego essa imagem para colocar para vocês. É a fata morgana, né? Que é exatamente esse fenômeno aí que ocorre nos oceanos. Foi até uma questão do Enem sobre isso, a questão do Titanic. Vou fazer, tá na página 99, ó. Na página 99 tem um barco
Aí você vê a imagem dela, desse barco acima, né, ó, bem no cantinho. Página 99. E tem uma imagem bem no cantinho do lado direito. Que é exatamente essa questão aí dessa miragem invertida. Também conhecida como fata morgana, lá em ambientes frios. Tá? Aí essa questão, ela não é do nosso livro, não. É uma questão extra, tá? Depois eu volto aqui para a sequência aqui das questões do livro. É porque eu não achei nenhuma questão nesse sentido, né? Da miragem, né? Para lugares quentes e a miragem em lugares frios. Eu vou fazer uma de cada. Ó, o fenômeno da miragem, comum em desertos, ocorre em 2 locais onde a temperatura do Sol é alta. Raios luminosos chegam aos nossos olhos de um observador por 2 caminhos distintos, um dos quais parece provenir de uma miragem especular do objeto observado. Como se esse estivesse ao lado de um espelho d'água. Ok. Um modelo simplificado para a explicação desse fato é mostrado na figura abaixo. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Ó? O raio que parece provir da imagem especular sofre refrações sucessivas em diferentes camadas de ar próximo ao Sol. Esse modelo reflete um raciocínio que envolve a temperatura, densidade e índice de refração das camadas. Tudo bem? O texto a seguir, preenchido suas lacunas, expõe esse raciocínio. Vamos lá. A temperatura do ar. Bora ver. Aumenta ou diminui com a altura da camada? Né? No solo, o ar está mais quente, menos denso. Lembra, né? Aí você vai sumindo, essa camada vai ficando mais fria, vai ficando mais densa. Então, o que está mais quente é essa que está mais próxima. Então, mais quente, menos densa, menor índice de refração. Espera aí, pronto, eu botei isso aqui do outro lado, para a gente poder marcar logo. Então, bora lá, vamos ler aqui comigo. A temperatura do ar diminui com a altura da camada ou aumenta? Ou não varia? O que eu boto aqui? A temperatura do ar diminui ou aumenta com a altura da camada? Eu acho que diminui. Diminui, perfeito. Se diminui a temperatura, ela provoca o quê? Um aumento ou uma diluição de densidade? O ar mais frio, ele é mais denso ou menos denso que o ar quente? Mais denso. Mais denso, vamos lá. Então, provocando aumento da densidade, beleza. E o ar mais denso, ele tem um menor índice de refração ou tem um maior índice de refração? Maior índice de Maior. Então, vamos, diminui, aumento. Vamos lá. As refrações sucessivas do raio descendente faz com que o ângulo de refração... Vem cá. Então, estou vendo aí que ele está indo do meio menos refringente para o mais refringente, né? É isso? Tá vendo? Não, me perdoe. Ele lá de cima para baixo, ele está vindo do mais para o menos, não é isso? Então, quem tem mais se afasta de quem tem menos. Então, esse ângulo, o ângulo de refração, aumenta ou diminui? Quem tem mais se afasta de quem tem menos. Faz aumentar, não, gente? Vamos lá, então. As refrações sucessivas do raio descendente, estou vindo de cima para baixo, fazem o ângulo de refração aumentar. Confere? Aumentar até que o raio sofra o que? Reflexão total. Então, a gente marca aqui a letra aí. C. C. Diminui, aumenta e aumenta. Perfeito. Que legal de miragens. Beleza? Muito bem. Pronto, a questão que eu estava falando era essa aí, é a questão 4 do Enem. Bora procurar nosso material aqui. É a questão lá na seção Enem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Página 141. Página 141. Ok? 141. Vamos lá, ele diz assim, ó. Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic, tá? O fenômeno óptico conhecido como fata morgana
pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, né? Que se parece muito com águas calmas no escuro. Interessante, né? O fenômeno óptico, que segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana, qual é o fenômeno? É ressonância, é refração, é difração, é reflexão ou difusão? Refração, não é não, gente? É exatamente quem está estudando, ok? Então, é por causa da refração, né? Que a luz ela vem sofrendo, né, aqueles desvios quando ela vai de camada a camada, ok? Aí está a imagem, né? Mais ou menos como é que ocorre aí a fata morgana. Você vê a imagem aqui, ó, desse lado. Ok, né? Muito bem. Então, vamos agora voltar para a ordem que a gente estava. Essa daí é deixa eu ver. Página 134. Página 134. Essa questão ela tem uma falhazinha, tá? Ela tem um erro de impressão aí, ó. O índice de refração do vidro não é 2, é raiz de 2, corrige. Então você não vai encontrar a resposta nunca aí. Aqui no nosso livro ele colocou 2. Não, não é 2, é raiz de 2. O índice de refração do vidro, ó. Tá? Então, uma questão bem simples, vocês aí, ó. Um raio de luz monocromático de frequência 1 vezes 10 a 15 Hz, com velocidade 3 vezes 10 a 5 km por segundo, que se propaga no ar, cujo índice de refração é igual a 1, incide sobre uma lâmina de vidro, de índice de refração raiz de 2, formando um ângulo de 45 graus com a superfície da lâmina. Aí ele quer saber o seno do ângulo de refração. Ora, mas rapaz, facinho, né? É N do A. Aí você bota o seno do ângulo incidente, né? Que ele entrou com quanto? Ele entrou com 45. É igual o N do vidro e o seno de R, né? O ângulo de refração que ele quer. O índice de refração do A é 1. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O N do vidro, raiz de 2, não é 2. Corrija aí, que está errado no livro. Pronto. Então, o seno de R é 0,5. Aí dá lá a letra A. É bem simples. Vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos. A tabela abaixo mostra o valor aproximado dos índices de refração de alguns meios, medidos em condições normais de temperatura e pressão, para um feixe de luz incidente com comprimento de 600 nanômetros. Aí deve ser o comprimento de onda, tá? Comprimento de onda. Eu digitei direito a questão. É comprimento de onda. Eu botei comprimento de 600 nanômetros. Faltou aqui o resto do texto. O raio de luz que se propaga inicialmente no diamante incide com ângulo de 30 graus em um meio desconhecido, tendo um ângulo de refração 45 graus. O meio desconhecido então vamos lá, primeiro ele vem pelo diamante. Então vamos pegar o índice de refração do diamante, 2,4. Então vamos lá, o N do diamante vezes o seno de 30, né, que ele entrou com 30, é igual o índice de refração do meio X, o meio desconhecido, sei quem é, vezes seno de 45,
Tá bom? Quem é o N do diamante? 2,4. O seno de 30 é 1 meio. O índice de fração do meio x, faça a mínima ideia quem seja, né? Vamos botar aqui o 145 é raiz de 2 sobre 2, né? Então, vai embora, vai embora. Então, nx é igual a 2,4 dividido por raiz de 2. Aí, eu já fiz essa conta aqui. Aí dá 1,71. Dá 1,71. Aí você vai lá para a tabela. Vai lá para a tabela, 1,71, aproximadamente 1,7. Então, o meio desconhecido é o quê? É a safira, né? Então, o meio desconhecido é a safira. Agora mais uma. Saideira. Vamos lá. Pode? Ó. Considere o raio de luz monocromático de comprimento de onda lambda que incide com ângulo θi. θi. É θ1 não. θi. Em uma das faces de um prisma de vidro que está imerso no ar, atravessando como indica a figura. Ok. Sabendo que a separação do vidro em relação ao ar diminui com o aumento do comprimento do raio de luz que atravessa o prisma, a sinal alternativa que melhor representa a trajetória do raio de luz de comprimento de onda 1,5 lambda, que incide sobre esse mesmo prisma de vidro. Pessoal, o seguinte, ó. Primeiro, eu vou descartar a letra B, né? Primeiro porque ele está vindo do meio menos refringente para o meio mais refringente, né? Então, ele vai passar, com certeza vai conseguir passar, tá? Ótimo. E outra coisa, quando vem do menos para o mais, ele aproxima da normal. Bacana? Ele aproxima da normal. Então, ele fechou aqui. Como é que ele está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Ele aproximou também, tá? Aqui ele aproximou também. Beleza. Aí depois ele vai incidir aqui. Ele traçou aqui a reta. Mas essa reta normal ela está bem... ele está quase entrando normal aqui, né? Vamos lá. Agora ele está vindo aqui do meio mais para o meio menos, não é? Quem tem mais se afasta de quem tem menos, não é isso? Ó? Então, aqui não, aqui está fora, né? Que ele aproximou bastante. Letra A, não é, gente? Letra A. Aqui não, aqui ele foi por cima da normal, não. Primeiro que ele entrou com um certo ângulo aqui. Aqui está fora. Então, entrar em opção correta. Pronto, galerinha, era só isso por hoje, viu? Já bateu aqui. Bom simulado para vocês, viu? E até a próxima semana.